discussão, irmãos Celso, dos discípulos de João e dos fariseus que estavam jejuando, enquanto os discípulos de Jesus não estavam jejuando, certo? E aí eles questionaram por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus estão jejuando e os teus, eles estavam falando com Jesus, né? E os teus discípulos não estão jejuando. Aí Jesus foi explicar para eles. Aí Jesus começa dizendo: olha, enquanto o noivo está com seus convidados, eles não vão jejuar, né? Mas quando o noivo não estiver mais, aí sim eles vão jejuar. Então o que Jesus estava dizendo é que enquanto você está numa festa, né, num momento festivo, num momento de alegria, porque aqui ele está falando de noivo, então naturalmente ele está falando de casamento. Então quando você está numa festa de casamento, você não vai jejuar. Numa festa de casamento, né, você vai se empanturrar, não é assim? Aí sempre o pessoal fala: depois da festa eu vou começar o meu regime, minha dieta. Toda vez é na segunda-feira que começa a dieta, não é? Alguém já ouviu alguém dizendo isso? É só dessa vez que eu vou comer desse tanto, porque amanhã eu começo a minha dieta. Alguém já ouviu isso em algum lugar? Já ouviu, né, irmão Henrique? Lá em casa eu escuto direto. Amanhã eu começo. Aí quando for amanhã eu tenho uma pizza na mesa. Uma pizza, um x-tudão. Mas beleza. Então, Jesus disse, né? Olha, enquanto os amigos, né, estão com o noivo, estão festejando, não vai jejuar, mas depois vão jejuar. Jesus falou isso muito claro, né? Quando acabar a festa, quando o noivo for tirado, aí vão jejuar. Aí vai, né? E aí Jesus está falando assim: quando ele, né, fosse tirado do meio dos discípulos, aí os discípulos iam jejuar. E com certeza eles fizeram isso, até para poder suportar as perseguições que vieram sobre eles naquela época, né? No início da igreja, os irmãos sabem que a perseguição foi ferrenha, né? E eles pagavam com a vida, era com a vida que eles pagavam. Então eles tinham que realmente jejuar, orar, buscar a Deus para poder suportar. Aí Jesus fala, né, no versículo, isso ele está falando no versículo 20, né? Contudo virão dias quando o noivo lhe será arrancado, e então nessa ocasião jejuarão. Está no versículo 20 que lemos. A partir do 21 é o momento que Jesus então vai falar aqui sobre os elementos novos e os elementos velhos. Ele vai falar sobre isso, e ele vem falando do jejum. A gente não pode tirar de mente que ele está falando do jejum. Aí no versículo 21 ele fala assim: olha, ninguém costura remendo de pano novo em pano velho, ou em roupa velha, certo? Por quê? Jesus vai explicar: porquanto o remendo novo vai forçar o tecido velho e vai rasgar, e o rasgo, né? O buraco do tecido velho vai aumentar ainda, vai ser maior. Aí você pergunta: mas o que é que o senhor quer falar? Aonde o senhor quer chegar com esse ensinamento e vai falar de ceia do Senhor? O que tem a ver a ceia com o pano velho rasgado? Né? O que tem a ceia com um remendo de pano? Ele continua, mas nós vamos chegar lá, os irmãos vão compreender. Eu espero que eu seja claro o suficiente para os irmãos compreenderem. Aí eu continuo no versículo 22 dizendo: assim como não há pessoa que deposite vinho novo em recipiente de couro velho. Em algumas Bíblias vai falar odre velho. O odre, né, ou esse recipiente onde eles colocavam vinho novo, era como se fosse um canil. É canil que fala? Não é canil, não. Cantil. Cantil que coloca cão, né? Um cantil que coloca água. Só que naquela época eles faziam de couro. Eles faziam um saco, né? Um saco, e colocava
na boca, né? Costurava a boca em alguma coisa que podia colocar uma rolha, e aí eles enchiam de vinho para beber depois, para guardar o vinho, lembrando que eles não tinham geladeira, então era chamada de odre. O odre era essa bolsa onde eles colocavam, né? Como se fosse um cantil, colocava ali o vinho. Aí Jesus está dizendo que nesse odre, nesse cantil, se você colocar um vinho novo num cantil velho, de couro velho, ressecado, o vinho vai fermentar, né? Porque o vinho novo ele vai fermentar, e aí o odre, né? O recipiente, ele não vai aguentar e ele vai arrebentar, ele vai rasgar, e aí vai perder o vinho e vai perder a vasilha, né? Que no caso é o odre, vai perder os dois. Jesus fala assim como, versículo 22, né? Assim como não há pessoa que deposite vinho novo em recipiente de couro velho, caso faça, o vinho arrebentará o recipiente, e dessa forma, tanto o vinho novo quanto o recipiente se estragarão. Aí Jesus vai falar, ao contrário, põe-se vinho novo em recipiente de couro novo, porque aí os dois sim, dava certo, colocavam vinho novo em um recipiente novo, que aí o vinho poderia expandir, fermentar, mas o recipiente ia segurar o vinho lá dentro, ele não ia romper, não ia rasgar, não ia estourar. Bem, aí